No vídeo de hoje eu vou falar se é possível fazer psicoterapia com uma inteligência artificial. Olá, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e ajudo outros psicólogos a terem um negócio sustentável dentro da psicologia clínica. Sem essa loucura de marqueteiro digital e de você ficar neurótico por ter que faturar 10k e tal, e ter atendimento padrão ouro e essas coisas todas aí. Então, eu estava outro dia zapeando, scrollando lá no Threads e apareceu a seguinte postagem da Rose Moreira, neuropsicóloga, que ela diz o seguinte: recentemente vi uma pessoa nas redes sociais comentando sobre como está fazendo terapia com inteligência artificial e afirmando estar impressionada com a experiência. Isso me fez refletir. Como um robô pode ter empatia? Como algo programado que segue algoritmos pode intervir de forma científica e genuína na vida de alguém? A tecnologia pode até ser uma ferramenta auxiliar, mas substituí-la por um trabalho terapêutico humano me parece preocupante. Então, será? O que tu acha? É possível fazer terapia com uma inteligência artificial? Me conta aqui nos comentários. Se você é leigo, se você não é profissional e está assistindo esse vídeo, você já fez terapia? Já tentou fazer terapia com chat, por exemplo, GPT? Já tentou fazer isso? Me diz aí nos comentários. Isso daqui é um tópico interessante da gente discutir, porque é o seguinte: se eu for responder de uma maneira racional, eu posso dizer que sim, você pode fazer um tratamento a partir da inteligência artificial ou utilizando diretamente a inteligência artificial para realizar o teu plano de tratamento, tá bom? Então sim, é possível, ponto. A galera pode recortar essa minha fala e sei lá, ainda bem que muitas pessoas não assistem esse vídeo, né? Ou seja, poucas pessoas vão assistir a esse vídeo. Mas sim, né? Mas é possível. E por que eu digo que é possível? E aqui eu acho que é o pulo do gato, tá bom? Aqui muita gente pode discordar ou pode concordar comigo. Se você discordar, pode colocar aqui embaixo, mas tenta analisar aqui, tenta ver a lógica que eu estou implicando aqui no meu argumento. Ora, o que é ciência? O que é método científico? O método científico, ele tem uma dúvida e ele vai tentar então encontrar os caminhos para responder essa dúvida. Ele respondeu essa dúvida com método, com caminhos possíveis, então ele comprova a sua tese. A gente consegue resolver essa dúvida a partir desse caminho bem aqui, ponto. O que os psicólogos, que a gente tem um movimento no Brasil muito grande atualmente sobre isso, né? Uma bolha aí de psicologia baseada em evidências, o que eles pregam? Eles pregam que existem certos tipos de tratamento baseado em evidências que são mais eficientes para determinados tipos de transtorno, tá? E o que são esses tratamentos? Esses tratamentos são baseados em quê? Método científico. Tá. Se é método científico, então são princípios, é um método pré-estabelecido. Ok. Você acha que uma inteligência artificial é capaz de transmitir esse método científico? Se tu acha que sim, ok. Se tu acha que não, beleza. Eu acho que sim. Eu acho completamente. Cara, se é um método, se eu tenho o problema A, para resolver o problema A, tem um método B, e eu coloco lá no chat A, e o chat, cara, para resolver A, tem um método B. Ele vai responder o método B. De boa, tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então, quando a gente fala que de maneira racional, seria muito possível, a partir do argumento baseado em evidências, que o chat ele consiga resolver as questões de transtornos mentais das pessoas.
Sem dúvida. Isso daqui é que é o ponto que eu gostaria de trazer aqui, porque a bolha da baseada em evidências prega como carro-chefe o diabo da evidência. E isso é a coisa mais simples do mundo a se fazer. Então, se eu tenho a evidência, então a terapia é a partir da evidência. Acaba que a bolha não percebe que está incentivando esse discurso científico, um discurso cientificista, ou um discurso a partir do cientificismo, que qualquer máquina pode ser capaz de aplicar. Se é um método, cara, eu não preciso de raciocínio humano. É só conectar. Tem o problema, eu tenho a forma para resolver o problema, eu aplico e dá o resultado. Entende? Então aqui a gente já começa a desconstruir muito essa fala do pessoal da baseada em evidências, e a gente já começa a acender um alerta para esse tipo de discurso, percebe? Viu como é perigoso você vender um tipo de terapia ou vender um tipo de método a partir somente do discurso científico, principalmente quando a gente fala de psicologia? Então a gente tem que ter muito esse tipo de cuidado ao vender, ao externalizar, ao levantar qualquer tipo de bandeira, principalmente este tipo de bandeira, porque é um método, é simples, qualquer criança pode aplicar o método, tá bom? Então o problema aqui efetivamente não é sobre se a inteligência artificial é capaz ou não de fazer terapia. Por quê? Porque se eu tenho um discurso cientificista, então sim, a inteligência artificial é capaz. E ela pode fazer, inclusive, melhor do que muito psicólogo. Ou seja, se a IA consegue saber o que é crença limitante, se ela consegue saber, perdão, eu vou usar a linguagem da TCC. Se a IA consegue saber o que é uma crença nuclear, se ela consegue saber o que são pensamentos automáticos, né? Se ela consegue saber o que são crenças intermediárias, se ela consegue saber o que são esquema de reforçamentos positivos, reforçamento negativo, se ela consegue saber as principais técnicas utilizadas para ajudar a pessoa no transtorno de ansiedade generalizada, num transtorno de personalidade borderline, num transtorno afetivo bipolar, num transtorno obsessivo compulsivo, no transtorno de ansiedade social. Se ela consegue saber quais são essas técnicas e a pessoa vai lá, relata para ela, ela consegue chegar a uma possibilidade de diagnóstico e ela consegue responder com as principais técnicas utilizadas. Acabou. Se a pessoa lê aquilo ali, se ela recebe aquela receita da IA e ela consegue aplicar e depois ela devolve para a IA dizendo assim, olha, eu tive dificuldade em aplicar isso, isso e isso. Tem alguma outra possibilidade? Como é que eu conseguiria melhorar essa resposta? Tal, não sei o que. Pronto. A pessoa desenrola, percebe? A pessoa ela vai desenrolar aquilo ali tranquilamente. Então, se a gente fala a partir de um discurso desse tecnicismo, desse cientificismo, então a gente corre um grave risco, né, nesse sentido de facilitar, né, essa terapia com a inteligência artificial. Então aqui é um ponto de chamada de atenção. Só que aqui vem a questão, né? Aí tu pode me dizer, Otton, eu concordo contigo. Não, tu tá vacilando aí, tu tá viajando, Otton. Não, efetivamente não é possível fazer terapia. Ora, eu particularmente não acho que seja para alguns tipos de pessoa, não acho que seja efetivo fazer psicoterapia com uma inteligência artificial. Porque como a Rose colocou aqui, como um robô pode ter empatia? E aí, além da empatia, eu colocaria mais a própria questão do ambiente de fala
e dessa percepção de que a outra pessoa, de que quem está recebendo a fala está ouvindo isso. A gente pode chamar isso de empatia ou não, né? Mas essa conexão, esse encontro real, pessoa a pessoa, jamais será substituído. E efetivamente sim, existem pessoas que, para além de qualquer tecnicismo, além de qualquer cientificismo, precisam desse encontro real, pessoa a pessoa. E isso jamais um robô vai conseguir fazer, né? Então eu efetivamente não tenho medo. Tem profissionais que têm medo. Ah, não, vão roubar, meu Deus do céu. Ah, não, a gente vai parar de trabalhar porque agora todo mundo vai apostar na inteligência artificial. Cara, isso é um medo que é infundado, é uma histeria dos profissionais acharem que a inteligência artificial vai substituir o psicólogo. Bobagem, histeria. Assim como é histeria achar que a neurociência vai substituir a psicologia, percebe? Então, o que eu quero dizer aqui é que, em certa medida, para algumas pessoas, uma terapia, um diálogo com uma inteligência artificial pode resolver. Pode, Otton? Sim. Não acredito que para transtornos mentais graves, acho que não, tá? Mas para um tipo de demanda específica, sim. Você conseguir ali entender os conceitos, os princípios, aplicar, você consegue fazer a terapia, a autoterapia, né? Como já defende aí o pessoal da TCC. Então, é muito provável que sim, né? Se consiga fazer, seja possível fazer. Agora, em casos que efetivamente são mais graves, não será possível. Para mim não será possível, tá? Então, se você é leigo e está assistindo esse vídeo, né, se você tem alguns casos que são pontuais, é possível que você consiga resolver com a inteligência artificial. É só botar lá: princípios da terapia cognitivo-comportamental, meu problema é esse, me ajuda a identificar, e ela vai te ajudar e você vai conseguir, né, encontrar ali uma ferramenta. Se você conseguir aplicar, você consegue resolver isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você tem alguma condição mais grave, mais recorrente, mais crônica, então dificilmente você vai conseguir resolver com a inteligência artificial. Então é isso, minha opinião é essa. Não sei se você concorda ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me diz aí a tua opinião nos comentários para poder a gente discutir sobre esse assunto que é interessantíssimo. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.